Olá, esse é mais um episódio da série Neurociência Prática para nossa rotina. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, posso ser sincera, é um tema que já foi complexo para mim, mas que nessa fase que eu tô da vida é um diferencial para me manter saudável, mentalmente falando, que é me manter ativa. Teve algumas fases aí da minha vida, se eu for considerar os anos que eu tenho de fase adulta, né, ali da adolescência para cá, eu acredito que a maior parte do meu tempo eu estive ativa, fazendo atividades, mas uma boa parte também eu fugia, né, por N questões. E nesse momento eu entendo que, além da questão física, é algo muito importante para a saúde mental. Se a gente não se conhece, meu nome é Bruna e a gente está criando esse cenário aqui de episódios para fazer com que você pare de descomplicar muitas vezes, algumas coisas que estão na sua mão e que você entendendo o porquê isso é importante, você também coloque em prática. Eu funciono assim e eu vejo que muitos dos meus pacientes funcionam dessa maneira. Precisam primeiro ter uma compreensão do porquê estão fazendo as coisas. Então, o exercício físico, ele é muito falado, né, tanto por psicólogos, médicos, da importância dele, mas o porquê que ele é tão importante? Sem ele, a gente não consegue ter saúde mental, ele é o produtor de neurônios do bem. Então, quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre um corpo que vem sendo, desde a época das cavernas, ativo, né? Então, antes a gente fugia, corria, caçava, e hoje a gente precisa exercitar o nosso corpo para que a nossa mente consiga também acompanhar, né? Porque pensa que antigamente o nosso corpo ele era muito mais ativo do que nossa mente. De lá para cá, trazendo a época das cavernas, né? De lá para cá, o nosso cérebro desenvolveu. Uma das camadas do nosso cérebro, vamos dizer assim, né? A gente tem 3 grandes camadas do cérebro. A última camada, ela é recente, ela tem, eu não lembro exatamente agora quantos anos, mas é a mais recente de todas as camadas. E quando a gente olha para isso, traz muitas complexidades do ser humano atual. Então, a nossa mente, ela é muito ágil, só que o nosso corpo deveria acompanhar e por várias questões a gente acaba comendo muito mais gordura, comendo muito mais açúcar, porque é muito mais fácil comprar no mercado do que caçar e, consequentemente, a gente engorda, a gente piora o nosso metabolismo porque a gente não está gastando aquilo que a gente está consumindo. Então, eu não sou nutricionista, eu não vou entrar nesses aspectos aqui, mas o que eu quero dizer é que o nosso corpo, ele foi desenvolvido lá atrás para ser um corpo ativo. Então, independente do que você faça hoje, se você fica o dia inteiro atrás do computador, você trabalha numa empresa de contábeis, ou você é um executivo que está o tempo todo para lá e para cá, independente, é muito importante você fazer exercício para facilitar com que o seu pensamento cognitivo, a sua forma de conduzir a sua vida, fique melhor, fique mais leve. A gente precisa de momentos onde a gente sai do corpo, no sentido de tira o foco do corpo, e a gente trabalha melhor isso através dos elementos onde a gente está, na verdade, focando em músculos específicos, né? Então eu tiro o foco do corpo todo e eu foco naquela região. Isso faz com que o meu cérebro entenda que eu estou no controle, porque 80% do teu... Vou tomar só uma aguinha aqui, peraí. 80% da comunicação do teu corpo, ela é cientificamente comprovada através do nervo vago, que você tem essa agilidade de pensamento. Então, só 20% é racional. E o que acontece? Muitas vezes a gente permite que o nosso cérebro comande tudo. E na realidade a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a parte mental, ela é muito importante, lógico. Só que se o meu corpo entende que eu tô bem, tudo flui muito bem. Por isso que muitas vezes eu trago, às vezes aqui, coisas relacionadas a você precisa relaxar, você precisa entrar no seu eixo, você precisa encontrar formas onde você se sinta segura. Exatamente por isso, porque pensa que
É 80-20. Se você tá 80% dizendo que tá tudo bem, você tá praticando atividade física, você tá se regulando, você tá em contato com a natureza, você tá vivendo a sua vida de uma maneira dentro do possível, mais tranquila, reduzindo consumo de álcool, reduzindo o consumo de cafeína, de chocolate, coisas que te deixam muito agitado, aquele negócio de energético. Então, 80% sinalizando para os 20 restantes que tá tudo bem. Agora, os 20 tentando avisar os 80%. É mais complexo? Dá, claro que dá, mas é um caminho um pouco mais complexo. Então, para você conseguir ter saúde mental, independente do que você faça, se você vai caminhar, se você vai fazer pilates, se você vai fazer corrida, se você vai fazer só musculação, né, tipo, não vai ser uma atividade aeróbia, mas independente disso, é importante que seja um alongamento, mas que você tenha frequência na sua semana. Então, a gente tem aí alguns estudos que a prática, né, de 3 vezes na semana já é muito legal. Mas por que eu comecei falando para você que boa parte da minha vida, que desde que eu me lembro, eu faço atividade. Eu sempre fui muito ansiosa. Então a atividade física me ajudava, e eu nem sabia disso que eu tô falando agora, que eu aprendi, me ajudava a me acalmar. Então eu sempre busquei fazer pilates, corrida, parei, voltei. Academia nunca foi algo que eu gostava muito, porque eu tenho um pouco de dificuldade de compreender, né? Tinha um pouco de dificuldade de compreender como é que funcionam os equipamentos. Então, eu parava, começava, até que daí, no final das contas, eu entendi que eu preciso fazer por uma questão estrutural mesmo, né? O ser humano, ele precisa de estrutura para que o corpo envelheça. Então, assim, para de ser aquela busca incessante por algo estético. Eu não vou falar aqui que não é importante, é muito legal você se olhar no espelho e ver algo que você curta, que você goste, mas além disso, é muito importante você compreender que você está envelhecendo de uma maneira saudável, né? Eu sempre penso dessa forma. Então, essa mudança de postura com relação à Bruna, com 16, 17 anos, que fazia exercício físico para ficar slim, para a Bruna de hoje, que tem 30 e poucos, é que realmente eu estou pensando no longo prazo. E antigamente eu não pensava, eu simplesmente queria algo imediatista, e às vezes por não ter o resultado que eu queria, que não é tão rápido, é um processo de construção, às vezes eu desistia, né? Eu acabava não curtindo. Então é importante, quando a gente está falando de saúde mental, pensar no porquê a gente está fazendo isso. Então tente, se é difícil para você fazer, tente encontrar algo que seja um pouco menos chato de começo, e coloque um porquê você está fazendo isso. Então, assim, às vezes eu penso, eu quero poder levantar do vaso enquanto eu estiver viva, né? Conseguir fazer os movimentos que eu preciso, caminhar, me virar. A gente não sabe o dia de amanhã, mas assim, dentro da minha possibilidade, eu quero poder fazer coisas que uma pessoa saudável faz. E eu sei que é triste olhar por esse ângulo, mas quando você olha dessa maneira, de uma maneira crua, você começa a criar ideais para você cumprir aquela meta. Porque a gente não precisa... Tem pessoas que simplesmente pensam na situação e elas fazem. E tem outras que têm que criar um cenário na mente para ter efetividade aquilo ali que ela está construindo. Então, se você for essa pessoa que você precisa ter um porquê, tente elencar coisas que, se você, né, daqui a alguns anos precisar viver, é suportável para você? Ou então assim, não, eu vou trabalhar bastante para pagar um cuidador para mim. Cada um com as suas questões, mas o ponto central é: encontre o porquê você precisa fazer aquilo, pensando que saúde é para a vida toda. Dá uma sensação de peso, mas assim, se a gente não cuida do nosso corpo, do que a gente vai cuidar? Não é? Eu não tô falando aqui pra você ser slim, com percentual de gordura minúsculo, mas é pra você realmente se sentir bem no seu corpo. E aí tem pessoas que falam, ou eu trabalho ou eu cuido da saúde. Tudo bem, você não vai ser um bodybuilder, mas você pelo menos tem ali a mobilidade, você tem um pouco de flexibilidade, e é disso que a gente está falando. Quando a gente trabalha na parte de exercício físico, a gente também está trabalhando efetivamente a continuidade. Em alguns episódios aqui a gente falou sobre metas.
Quando a gente está trabalhando o corpo, a gente está falando de uma meta a longo prazo. E muitas vezes não é sobre circunferência, até pode ser, eu quero reduzir a minha barriga, minha cintura, minha coxa, ou então eu quero aumentar a minha coxa, o músculo da minha coxa, tudo bem. Então, assim, você pode criar essa meta de acordo com a tua necessidade, que talvez até seja melhor, né? Eu quero emagrecer X quilos, porque daí você consegue acompanhar isso. Ou então, em 6 meses eu quero correr 5 quilômetros. Você vai colocando essas mini metas. Toda vez que você alcança essas mini metas, você vai ficando entusiasmado, vai dando vontade de você fazer mais. Então, a mesma coisa na academia. Você começa com peso baixo, e aí você vai melhorando esse peso com o passar do tempo. Você vai sentindo que você está em progresso. De início, é muito chato, mas depois você vai criando e capacitando esse músculo que, por exemplo, essa semana foi um pouco mais corrida para mim. Não consegui ir todos os dias, mas não tem problema, eu não vou desistir, eu vou continuar. Amanhã, se der tempo, eu vou. Ou, por exemplo, assim, essa semana foi muito corrida, não deu tempo para eu ir. Por que não deu tempo para eu ir? Porque eu não priorizei fazer exercício de manhã. Perfeito, semana que vem, primeira coisa que eu vou fazer antes de começar o meu dia, entende? Então a gente entra nessa questão. E eu vou deixar agora aqui para o próximo vídeo mais informações. Até lá!